Fala designer! Hoje você vai aprender passo a passo como chegar nesse resultado. Um flyer de evento para um projeto de verão. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like e fazer aquele comentário esperto que a gente gosta. Então, sem mais enrolação, bora para a tela! Então, bora começar o nosso material criando a nossa prancheta, né? Obviamente, tamanho 1080 por 1350, que é o formato vertical que o Instagram aceita, né? Então vamos criar essa prancheta, lembrando, gente, que eu recebi esse briefing, né, de uma casa de show que eu atendo, que é o Clube A, e eu já busquei as referências, que é o primeiro passo, pelo menos no meu processo criativo. Então a gente vai fazer algo numa pegada bem praia mesmo, né? Com areia, com céu, que é o que o cliente quer transmitir, né? Uma coisa bem verão mesmo. Então vamos lá, vamos começar sem mais enrolação. Vamos começar pelo BG, né? Aliás, vamos começar salvando o arquivo, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente abre um arquivo. Então bora lá, vou salvar na minha mesa aqui como pagode de verão. Pagode de verão. Show de bola. Nosso arquivo salvo agora sim. Vamos começar com a mão na massa aqui, criando um sólido para o fundo, né? Um sólido azul que vai ser o nosso céu. Então vamos lá. Depois desse sólido aqui, nós vamos duplicar, né? Para criar uma vinheta. Então eu vou colocar uma máscara nele aqui e vamos fazer uma vinheta aqui, né, para deixar. Espera aí que eu preciso multiplicar. Então vou mudar o blend mode dele para multiply. E dessa forma já vou criar um efeito legal aqui no céu, né? Depois a gente pode mexer nessas cores também, tá, gente? Então eu vou pegar o pincel aqui, criando a vinheta. Ok, já tá mais ou menos aqui. O que a gente precisa nesse material? O que o briefing pede? O nome é um pagode de verão. Então o que eu pensei? Da gente criar pro logotipo uma fonte bem com cara de verão, bem espessa e bem arredondada, né? Então eu escolhi uma fonte. Vamos abrir o Illustrator. Abrir um arquivo qualquer aqui. Porque eu já selecionei essa fonte, tá, gente? Que é Tropicon. Tropicon é o nome da fonte. E aí é o seguinte, por que eu trouxe aqui pro Illustrator? Porque a gente vai precisar fazer uma pequena modificação nessa fonte aqui. Por quê? A fonte que eu uso padrão para essa casa em todos os eventos qual que é a fonte padrão? É a fonte que a gente utiliza para data, para endereço. Então nessa casa faz parte da identidade essa tipografia, né? Então eu uso essa fonte aqui que é a Monument. É uma fonte estendida, né? Ela é bem bonita e ela funciona para vários projetos. Então vamos lá, Pagode de Verão Clube A é o nome do nosso evento, Pagode de Verão Clube A. Eu quero deixar mais ou menos nessa proporção, mas vocês estão vendo que o tio do verão está atrapalhando um pouco. Ele pode atrapalhar um pouquinho porque esse pagode vai ficar por trás, né? na nossa ideia de logotipo. Porém, a gente vai fazer uma pequena modificação aqui que vai melhorar um pouco. Então, eu vou transformar, né, a nossa fonte em curvas. Vou desagrupar ele, né? E aí, esse tio desse A também eu preciso desagrupar, né? Então, desagrupamos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse tio. Vou criar uma borda nele para ele ficar um pouquinho mais grosso. Acho que assim tá bom. Tá vendo que eu criei essa borda nele? E aí
Vamos lá, vou tentar. Acho que assim já vai ficar legal. A gente vai expandir para quê? O que significa expandir? A gente vai transformar essa borda em objeto também, né? Ela vai deixar de ser borda e vai fazer parte do objeto. Através da interseção aqui, a gente vai tirar um pedaço desse A e vamos encaixar o nosso tio aqui. Ó, como é que ficou legal, tá vendo? Na verdade, eu acho que foi até muito. Vamos voltar um pouquinho. Vou deixar um pouquinho mais em cima, assim, né? Vamos fazer a interseção desses objetos. E agora sim, eu acho que vai ficar bacana. Ó, vai criar um efeito bacana. Então é isso que eu preciso desse verão, né? Bom, com ele pronto, vamos lá, vamos jogar ele pro nosso Photoshop novamente. Quando ele vem para cá, ele vem como um objeto inteligente. E aí nós vamos colocar ele no branco. Qual que é a ideia? A gente colocar o nosso logotipo no efeito de madeira, né? Como se ele fosse uma plaquinha de madeira, né? Então eu vou colocar ele numa cor mais clara. Se eu não me engano é essa aqui mesmo, né? E vamos lá. Vamos começar a montar o nosso logotipo aqui. Pagode de... Vamos diminuir esse espaçamento, está muito grande. Vou colocar ela toda em maiúscula e vamos colocar o bold, né? O bold vai ficar melhor. Espaçamento entre letras. E vamos lá. Continuar a montagem do nosso logotipo. Acho que assim fica bacana. Deixar o verão bem destacadão. Vamos alinhar. Mais destacado ainda, vamos ver. Ok, vai ficar um pouquinho em cima do D ainda, mas nada que atrapalhe a leitura, tá vendo? Ficou o pagode D. Se a gente não tivesse chegado esse tio para baixo, certamente atrapalharia muito mais. Então vamos lá. E agora vamos abrir, né, o logotipo do Clube A. Então eu já separei aqui, ó, pagode de verão, já fiz uma pastinha, já separei os elementos que eu preciso. Beleza? Deixar ele bem pequenininho. Aqui. Bacana, acho que é isso, né? Então, pagode de verão Clube A. Então agora a gente tem a formação aí, mas a gente quer fazer uma placa de madeira. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos criar uma borda. Então vamos agrupar isso aqui, ó. Nomear verão. Repito, gente, organizem as camadas desde o início, porque senão vocês mesmos vão se perder. Porque agora tem pouquinhas aqui, né? Mas no final do projeto a gente vai ver que serão muitas camadas. Então vamos lá. Pagode de verão. Clube A, pagode D, ok. Aqui vai ser o nosso BG. O que eu vou fazer? Eu quero criar uma borda em todo esse bloco de texto aqui. Qual é a forma mais fácil que eu acho de fazer isso? Vamos duplicar essa camada aqui,
Ctrl J para duplicar, tá? Ctrl J você duplica a camada, dá um Ctrl E. Com Ctrl E você vai transformar ela num objeto só. Ó, vou tirar a visualização aqui para vocês verem. Ela fica como se fosse um objeto só. E a gente vai criar uma borda em cima desse objeto. Olha aqui. Aí a gente tem que ver o tamanho, né? Vamos ver aqui o... Acho que esse tamanho... Tô colocando cor aqui, mas é só pra gente ver o tamanho que vai ficar, né? Na nossa placa de madeira. Então vamos lá. Coloquei uma borda aqui. Esse tamanho eu acho que já tá bacana. Vou chegar aqui com o botão direito e vou criar uma layer no meu efeito, tá? Criei a layer no efeito, já posso apagar, né, aquela cópia que eu criei, porque eu vou utilizar ela aqui, né, embaixo dos elementos mesmo. A cópia foi só para fazer a borda, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, vamos colocar já o nosso efeito de madeira para começar a dar cara nesse logotipo aí. Vamos já tá aqui a minha textura de madeira. Você pode baixar no banco de imagem da sua preferência, você pode baixar no próprio Google mesmo, né? Eu baixei essa aqui, essa textura de madeira, né? Essa aqui foi no FreePic, se eu não me engano mesmo. Eu utilizo dois bancos de imagem, o FreePic, né? Dois bancos de imagem pagos, né? O FreePic e o Envato, né? Que é um banco não só de imagens, mas de áudio, de vídeo, de tudo. Então vamos lá. Peguei aqui a minha textura de madeira, vou diminuir ela. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar essa madeira dentro da nossa borda, da borda que a gente criou, que é essa aqui. Então, eu vou colocar essa madeira dentro da borda, apertando o Option, se você tiver um Mac, ou um Alt, se você for estiver utilizando o Windows. Ok? Já colocamos aqui, ó. O que a gente precisa aqui? Destacar os elementos, certo? Porque assim o branco na madeira clara não tá dando visibilidade, né? Não tá dando para visualizar direito. Então a gente vai colocar uma madeira mais escura aqui nesse pagode. Vamos lá. Vou colocar um marrom aqui mais ou menos, né? Vamos colocar um multiply aqui para ver como é que fica. Fica legal, né? Coloca o efeito com o multiply, ele acaba pegando o efeito da madeira, né? Então fica bacana. O que a gente vai fazer ainda? Dar uma profundidade, como adicionando uma sombra interna, né? Então a gente vai adicionar uma sombra interna bem curtinho aqui. Pode ser na mesma cor, inclusive, né? Porque ela vai estar em multiply, então vai escurecer. E aqui a gente controla a opacidade, a distância, né? Ó, vamos controlar aqui para dar uma profundidadezinha nesse e vamos colocar 45 graus aqui. Bacana, deu uma profundidadezinha no pagode já, ó. Beleza, já estamos tomando forma. Ok. O que a gente pode fazer para destacar um pouquinho mais esse verão também? Vamos criar uma sombra nele, como se ele fosse uma placa de PVC mesmo, em cima de uma placa de madeira. Então, bora. Vamos criar uma sombrinha bem simples assim. Bem dura mesmo, tá? Não precisa ser uma placa assim, não. Uma sombra dessa forma aqui, eu acho que fica bem feio, na verdade. Eu costumo utilizar uma sombra um pouquinho mais dura mesmo e bem curtinha, que eu acho que já dá um efeito legal. Vamos colocar... Ó, eu sempre procuro utilizar a sombra na mesma tonalidade, né? Porque para ficar real, né? Para ficar uma sombra um pouco mais real. Então vamos usar o mesmo tom de madeira aqui, sempre multiply, e aí a gente faz esse ajuste. Bem curtinho assim mesmo, talvez colocar aqui ó, uns 2 pontos só para
de size, né? Que é para ela dar aquele blur, aquela esfumaçada. Então talvez colocar 2 pontinhos aqui só, né? Uma distância com 4 pontos, 3 pontos. Acho que 2 mesmo, deixar bem curtinho. Ó, já tá ficando legal. Vamos copiar isso pro Clube A, né? Vamos copiar isso pro Clube A. Já ficou uma sombrinha legal. O que a gente pode fazer um pouco mais agora? Também vamos clarear essa madeira um pouco mais ou suavizar ela, suavizar essa textura. Não sei se fica tão legal. Então vamos tentar clarear aqui, ó. A gente vem imagem, ajustes, brilho e contraste. Ó, já deu uma clareada, ficou legal. 30 pontos. E aí a gente precisa dar uma profundidade também para essa madeira, né? Para essa borda aqui de madeira. Então a gente vai pegar a camada da borda, que é essa aqui, ó, borda, né? Madeira, vamos lá. Vamos tentar dar uma profundidade aqui. Ó, já tá até do jeito que eu gosto aqui, porque já é um costume meu, né? Utilizar mais ou menos essa configuração aqui. Aqui a gente vai mudar de acordo com as cores da placa mesmo. Então vamos colocar aqui um marrom nessa tonalidade, mais ou menos. E aqui indo para esse clarinho aqui dessa madeira, né? Uma coisa bem, um begezinho bem clarinho, né? E aí aqui a gente vai ajustando, ó, tamanho. Ó, aqui eu gosto de deixar no 0 mesmo. O tamanho bem curtinho também. Ó, aqui nem tá mudando muita coisa não, porque ele tá muito pequeno, né? E aqui a gente pode aumentar um pouquinho a opacidade, né? Que é das bordas, né? Porque em cima aqui ele fica com essa bordinha bege. Embaixo ele vai ficar com a bordinha mais escura, né? Que é justamente para dar essa profundidade. Então vamos lá. Vou colocar um tamanho 2. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que eu clareei muito, né? Eu acho que a gente pode escurecer ela um pouquinho mais. Vamos voltar esse efeito que a gente colocou. Mesmo esquema, só vamos escurecer. Foi 30. Então a gente puxa 30 para trás aqui. Beleza? Ó. Pode até escurecer um pouquinho mais, na verdade, tá vendo? Porque é importante dar contraste, gente. Então isso não tem jeito, é na base de teste mesmo. Já temos o logotipo do evento. Bacana? Vamos para o próximo passo. Temos o céu, o que mais que a gente pode colocar aqui? Né? O que mais que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar uma areia aqui embaixo, entendeu? Para dar essa cara de praia. Então vamos colocar essa areia. Já baixei uma imagem também, mas assim, gente, vou até colocar aqui, né, para que vocês vejam como que é simples, né? Areia. Ó. Se eu não me engano, foi inclusive essa imagem aqui que eu baixei mesmo, né? Ligar o ar-condicionado aqui porque tá calor. Se eu não me engano, foi essa imagem aqui mesmo que eu baixei de areia. Então vamos lá. Vocês baixem aí, né? Pode ser qualquer banco de areia, né, gente? Lembrando que aqui a gente está aprendendo a fazer aí, mas não é para fazer igualzinho, né? Vocês é apenas para inspirar algum projeto de verão que vocês precisem colocar em prática. Então vamos lá. Ó, é exatamente essa imagem. Abrimos a imagem e aí a gente vai fazer um recorte, gente, um recorte duro nessa imagem mesmo, porque eu quero justamente colocar esse efeito um pouco mais surrealista mesmo nessa peça.
em que a gente vai misturar alguns efeitos de ilustração com algumas imagens, então vai ficar uma coisa bem bonita, assim, bem surrealista. Vamos lá. É um estilo de design, né? Então vamos colocar aqui mais ou menos já na curva que tem aqui, ó, seguindo mais ou menos, e vamos mascarar. Então a gente selecionou com a ferramenta caneta, aqui a gente fez a curva, vamos transformar em uma seleção. Selecionamos, aí sim a gente vai mascarar. Ok, mascaramos. Vamos transformar isso em um objeto inteligente. Por que transformar em um objeto inteligente? Porque aí você pode diminuir, você pode aumentar sem perder a resolução, né? Sem você perder a qualidade da imagem. Porque se você deixar ela rasterizada, se você deixar ela como imagem, à medida que você aumenta, que você abaixa, você vai perdendo a qualidade da imagem. Então, basicamente é isso. Vamos lá, vamos jogar. Ó, vou precisar dar uma reduzida legal. Se tivesse como imagem, já ia perder bem a qualidade. Então, bora lá. E aí, gente, eu acho que depois desse passo a gente pode começar a colocar as informações, porque isso é muito importante também, a gente já fazer a diagramação antes de sair montando elemento, colocando elementos, a gente precisa saber onde que as informações vão ficar, certo? Então vamos lá, vamos colocar a data nessa fonte aqui, eu vou dar um pouco menos de destaque, então vou deixar ela mais fina, né? Vou reduzir um bocado. Vamos colocar aqui, vamos posicionar da melhor forma aqui. E aí, eu acho que dá para diminuir mais um pouquinho ainda. Porque a gente vai precisar criar um círculo. Na verdade, um retângulo com as bordas arredondadas. Vamos posicionar no centro aqui. Ok. Como é que a gente vai criar esse círculo, esse retângulo, né? Vamos criar aqui. Bacana, centralizou. A gente vai colocar uma borda nele, ou seja, vamos criar uma bordinha aqui na cor branca mesmo, tamanho 1 ponto, e vamos tirar o preenchimento. Feito isso, vamos pegar essa data aqui, vamos agrupar, data, centraliza. Aqui você alinha, tá, gente? Então vamos alinhar ao centro e aqui você escolhe se é no centro Canva, né, ou Selection, que é no centro ou da prancheta ou da seleção. Se você está selecionando dois objetos, você vai centralizar, você vai alinhar entre eles, ou se você vai alinhar em relação à prancheta. Então aqui o Canva é a prancheta. Beleza? Então bora. Ó, já arredondamos, mas beleza, aí tá passando por trás aqui desse A, mas tá embolando a leitura aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma máscara também nesse retângulo. Como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, vamos selecionar onde que a gente quer cortar ela, né? Então vou cortar aqui bem na bordinha aqui mesmo do 10 e do 6. Beleza? Não. E vamos criar essa máscara. Só que aí, quando eu crio a máscara, ela vai mascarar onde está selecionado. Como é que eu faço para mascarar ao redor e não onde eu selecionei? Então eu vou dar um Command I, que ele vai inverter, ou Ctrl I se você estiver com Windows, que ele vai inverter a máscara.
Tá vendo aqui que ela estava preta com um detalhe branco. Eu vou inverter, ela vai ficar branca com detalhe preto. Ó, eu estou invertendo a minha máscara, onde eu apliquei a máscara. Então, dessa forma. Então, nossa data tá feita aqui. Então, vamos colocar um endereço. Aqui é a foto dos artistas. Vamos abrir que eu já tenho essas fotos, né? Já baixei essas fotos. Do Abreu. E aí você vai colocar do artista que você precisar, né? Fazer o material. Vamos lá, gente. No Photoshop mais novo já tem essa opção aqui de você remover o fundo, né? Que é uma coisa que não tinha antes, mas agora já tem nos novos Photoshops aí. Então você precisa atualizar seu Photoshop, caso você ainda não tenha, beleza? Então vamos lá, vamos remover o fundo. Olha, gente, isso aqui normalmente vai ficar embaixo da imagem. Ou quando você digitar um texto, vai ficar embaixo do texto. Só que eu coloco aqui em cima e peço para ele fixar aqui em cima, tá vendo? Porque acaba me atrapalhando quando eu estou escrevendo e tem alguma coisa ali embaixo, então eu gosto de deixar isso fixado aqui em cima, que não me atrapalha. Então vamos remover o fundo da imagem. Aqui ficou perfeito, creio eu. Se tiver algum detalhe a gente ajusta depois. Tá vendo que ele na verdade não remove, ele cria uma máscara aqui, ó, automaticamente. Então você pode mexer, né? Você pode corrigir caso tenha alguma correção para ser feita, enfim. Mas aqui eu acho que está certinho. Vou transformar em objeto inteligente. Vamos jogar para nossa peça. Vamos começar a diagramar. Vamos fazer o mesmo com a outra atração. Remover o fundo. Também ficou certinho, porque estava no fundo branco. Às vezes você vai ter uma foto que não vai ter o fundo branco, ou vai ter um fundo mais colorido, acontece, né? Igual essa foto aqui, ela não está com uma resolução legal também, então às vezes a seleção pode não ficar perfeita, então você vai ter que fazer o ajuste de seleção. Nesse caso aqui não precisou, então a gente vai usar só o removedor de fundo do próprio Photoshop mesmo. Em um cliquezinho a gente já conseguiu um resultado que fique bacana, né? E aí vamos posicionar aqui, ó. Vamos deixar essa foto aqui desse grupo de pagode mais na frente, e a do outro grupo, que só tem 2 pessoas, a gente vai deixar no segundo plano, porque aí a gente vai conseguir montar aqui um esquema de diagramação que fique bacana. Legal, né? Ó, vamos baixar essa areia aqui. Ó, bacana. Estamos chegando. Então, bora colocar o nome dos artistas. Vamos colocar ele dentro de uns boxes e vamos dar algum movimento para esses nomes. Então, vamos lá. Como é um evento de pagode mais descontraído, vamos dar algum movimentinho. Ó, do avesso. Vou colocar aqui. Beleza? Convidados. Aqui. E o roda de samba a gente chega mais para cima, assim. E aí a gente pode criar os boxes, né, com a caneta assim, né, para ficar uma coisa, não precisa ser um retângulo certinho, né, se a nossa ideia é deixar mais descontraído mesmo, vamos fazer uma coisa mais irregular. E a gente transforma em shape aqui, ó. A gente terminou a seleção, fizemos a seleção com a caneta, vamos transformar em shape. Vamos colocar por trás da camada e vamos colocar nesse marrom aqui, só para dar destaque. Depois a gente muda as cores. Vamos lá, vamos criar mais um. O que acontece? Se você tiver com essa camada do shape que você criou selecionada e criar outro, ele vai criar esse shape junto na mesma camada. Então seleciona outra camada, seleciona a pasta, por exemplo,
E aí você cria, que aí elas vão ficar separadas, né? Vai criar uma outra layer com esse outro shape. Então, bora. Com marrom também. Mesmo esquema. Selecionei outra camada aqui para ele criar separado. E bora de caneta. Opa. Por último, os convidados aqui. Criei esse último shape. E aí, gente, vocês podem ajustar o shape, né, também. Caso vocês achem que precisa ajustar, ó, deixa esse aqui um pouquinho menor. Posso deixar esse aqui mais justo também. Vou deixar todos bem justinhos. Bem justos na palavra aqui, né? Ó, legal. Beleza. Aí a gente vai escolher as cores, né? Gente, lembrando que as cores, elas podem vir no briefing ou não. Como eu já pesquisei minhas referências, eu quero usar a combinação do azul com laranja. Então eu vou fazer essa combinação. Mas aqui a gente tem outros tons também. A gente tem o tom de madeira, então a gente pode sempre brincar com essa paleta de cores que a gente vai criar. O que que falta, gente? O que que é essencial? O que que lembra o verão, né? É o sol. Então a gente vai colocar um sol bem grande aqui atrás, né? Que é a ideia principal do nosso material aqui. Vamos lá, vamos só agrupar isso aqui como nomes dos artistas. Pode ser. Deixa tudo bem intuitivo mesmo, tá, gente? Deixa o nome bem, o nome das camadas, o nome das pastas, deixa tudo bem intuitivo mesmo, porque quando você precisar mexer, não vai ter mistério, tá? Então vamos lá, vamos criar uma elipse aqui, vamos criar o nosso sol. Criar um sol bacana aqui, ó. Vamos deixar ele. Ó, já ficou até num tamanho razoável, legal. Vou aumentar mais um pouquinho esse sol. E vamos lá. Vamos criar um degradê, né? Dentro desse sol. Aqui, gente, já tem alguns presets, tá vendo? Algumas pré-definições, ó. Vamos pegar um laranja aqui para ver se algum atende a gente. Acho que esse aqui fica legal, hein? Esse aqui fica bacana, tá vendo? E aí a gente pode mudar aqui, né? Você pode mudar as cores, você pode mudar tudo aqui da forma como você achar melhor, tá? Ó. Não, acho que antes estava melhor. Não. Aí, gente, ajuste tem que ter paciência, tá? Não tem jeito, tem que ter paciência.
E aí aqui você vai colocar a angulação que você quer. Ó, acho que assim fica legal, 45. Vou colocar 45. Sempre funciona essa angulação aí para sombra, sempre fica bacana. É lógico, né, gente? Depende da posição, depende do material. Mas vamos lá. Vamos posicionar isso aqui. Show, já temos um sol também. Porque esse dia pode ficar um pouco mais claro ainda, daquele indo para quase verde aqui, ó. Vai combinar mais com o material. Legal. Ó, nosso material tá tomando forma. E agora, vamos mexer nisso aqui, ó. Vamos mexer nas cores aqui, né? Porque esse marrom não dá. Esse marrom não tá legal. Deixa esse. Esse aqui é o primeiro. Esse primeiro eu posso deixar marrom. E o roda de samba eu coloco nesse laranja aqui. Show. O segundo eu vou inverter. Vou colocar o laranja. E a escrita eu coloco no marrom. E assim por diante. É isso, hein, gente? Então, lembrando, se você está gostando desse vídeo, se está te ajudando, se você está aprendendo um pouco com esse vídeo, deixa o seu like aí, segue esse canal, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, faz o que puder aí para ajudar a gente a trazer sempre mais conteúdos bacanas para vocês aí, tá bom? Dá essa força aí, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, né, gente? Então, o vídeo vai melhorando na medida do possível. Eu já percebi, por exemplo, que o áudio tá parecendo que eu tô num banheiro, mas eu não tô no escritório. Então, no próximo vídeo ou daqui a 2 vídeos, provavelmente já vai ter um microfone, então eu vou melhorando aí, né? Esse é o primeiro ainda, tá? É o piloto, esse é o vídeo piloto. Então, desconsiderem aí qualquer erro, qualquer coisinha, tá bom? E vamos para cima. Bom, nosso material tá tomando forma. Os nomes aqui estão destacados direitinho. Como é que a gente vai fazer para destacar esse endereço? Vamos criar uma sombra, gente. Aqui nessa areia, deixar esse fundo um pouco mais escuro, né? Como é que a gente faz uma sombra? Existem diversas formas de fazer sombra. Vou colocar uma simples aqui, que é uma das que eu mais utilizo, inclusive. Vou criar um retângulo aqui, né? Selecionei a areia. Em cima da areia, então, vou criar um retângulo. Esse retângulo vai ser mais escuro. Aqui, vou deixar um pouco mais assim, colocar um multiply. E aí a gente vai criar uma máscara. Vai pegar o pincel na cor branca, aliás, na cor preta, né, gente? A máscara tá na cor branca, então o pincel tem que ser na cor preta para você tirar. Então a gente vai tirar aqui, ó, com um pincel bem suave, que tá 3%, vou colocar 0. E ó, vai passando, não tem mistério. Passei o pincel aqui, tô suavizando, que eu quero deixar só o fundo mesmo mais escuro, né?
muito marrom. Aí eu vou colocar um pouco mais, ó. Tá vendo que já destacou? Tá vendo como já destacou aqui, ó, o endereço? Esse endereço eu vou colocar nessa mesma cor aqui. É isso, né, gente? Vamos lá, vamos baixar um íconezinho de endereço para deixar bonitinho aqui. Então, bora. Vamos baixar no Flat Icon, que é mais rápido. Ó, vou pegar um qualquer aqui, só para a gente agilizar. PNG. Quando você precisar de ícone, esse site, né, o Flat Icon, é bem famoso já, né? Mas caso você não conheça, é um site só de ícones e você encontra ícones de todos os tipos, de todos os jeitos aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar uma corzinha. Aqui a gente vai colocar cor nesse ícone aqui, ó. Quando a gente arrasta, ele já vem como objeto inteligente. Então a gente dá 2 cliques aqui. Vamos colocar cor nele. O laranjinha, né? Esse laranjinha aqui tá show. Tá destacando bem. Agora vamos deixar ele bem proporcional aqui. Show. Então aqui você vai ter um endereço aqui. Pequenininho, de rodapé. Aqui eu tenho até um padrão que eu costumo colocar. Vou colocar aqui também, ó. Eu coloco o logotipo do Clube A junto com o endereço. Então eu coloco Clube A e o endereço. Aqui é o seguinte, eu preciso deixar na mesma tonalidade, né? Então eu tenho 2 opções. Uma é colocar esse ícone nessa cor e outra é colocar o logotipo no laranja. Então vamos colocar o logotipo no laranja, porque vai combinar mais com a peça, né? Porque essa cor, esse amarelo aqui, ele só tem mesmo nesse logotipo. Então vamos colocar o laranja porque vai conversar direitinho com esses elementos de cima. Beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer de forma rápida. Ctrl U ou Command U. Você vai abrir a janela de Hue e Saturation, né? Matiz e saturação. Se tiver em português, eu não sei falar inglês não, tá, gente? Então eu só decoro aqui mais ou menos, mas eu não domino o inglês não. Então a gente vai ajustando aqui, ó. Aqui nesse Hue aqui, você muda a cor, tá vendo? Aqui você muda a saturação, obviamente, e aqui a luminosidade no caso. Ó, então eu vou tentar igualar essa cor aqui, ó. Como o meio tá praticamente branco, então eu posso mudar tranquilo aqui que ele não vai mudar muita coisa não, tá vendo? Ó, acho que tá numa cor semelhante, né? Vamos deixar assim só pra... E aqui, como aqui não tem sombra, eu também não vou deixar essa sombra aqui. Então tira essa sombra daqui. Foi, vamos ver como é que ficou. Vamos criar uma barrinha aqui para separar esse trem. Separou. A barrinha a gente pode deixar no laranjinha também, vai ficar top. Já foi, galera. Ó, endereço bonitinho.
Vamos alinhar ao centro da imagem. Aqui eu já sei que tá no Canva, tá, gente? Então tá na prancheta. Então toda vez que eu apertar aqui, ele vai alinhar em relação à prancheta. Depois a gente dá uma revisada aí e dá uma alinhada em tudo. Vamos jogar essa data bem mais para cima aqui. Nunca deixe muito encostar, nada muito encostado, tá, gente? De informação. Então, você vai deixar isso aqui muito encostado assim, vai ficar ruim, né? A diagramação ficar ruim é uma barbeiragem isso aqui, né? Então, vamos dar uma margem de respiro aí, dar uma para a peça ficar bacana, para a diagramação ficar direitinho. Agora de verão, vamos chegar mais para cima. Assim tá show. Tô achando que essa borda ainda tá meio grande. Mas enfim. Vamos lá, agora o que a gente precisa? Gente, básico do básico do básico de material de evento. Primeira coisa que tem que fazer, primeira coisa assim, né? Quando você for mexer nas fotos, igualar as fotos, né, gente? Porque você recebe a foto de um artista, ele tirou em um estúdio com a iluminação X. O outro artista tirou em outro estúdio com a iluminação Y. O outro artista tirou uma foto na parede mesmo. Então ele tá mais, então a gente tem que igualar a iluminação das fotos. Essa aqui tá até mais ou menos meio semelhante já, mas a gente pode fazer alguns ajustes aí que eu gosto sempre de fazer. Vamos transformar essa foto em objeto inteligente também. Vamos nomear aqui Abreu do Avesso, né? E vamos dar uma tratada básica no Camera Raw mesmo. Ó, uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que ele dá mais profundidade para a foto, é aumentar essa claridade aqui, ó. Então vamos lá. Mas se você aumentar muito também, às vezes estoura o efeito, né? O efeito fica meio ruim. Então você tem que saber dosar aqui. Então aqui 40 acho que ficou legal. Eu posso também aumentar um pouquinho a temperatura aqui para deixar bem verãozão mesmo. Legal. Textura, vamos testar. 10. Textura, vamos testar. Vamos lá. Acho que é isso. Ó, já deu um efeitinho legal. Essa foto, como eu falei, ela tá com uma resolução ruim, porque é uma foto antiga. Esse grupo tá voltando, né, agora. Então, eles não têm fotos novas ainda, né? Então, eu peguei fotos antigas deles. E isso vai acontecer muito, pode acontecer muito, né? De você receber algumas fotos de alguns artistas sem uma resolução bacana. Então você tem que fazer o seu milagre aqui, você tem que dar aquele jeitinho. E aqui a forma mais rápida de fazer isso, mais rápida, sem dúvida, é o Camera Raw, né? Que a gente consegue fazer esses ajustes aí, mas aqui eu nem vou mexer muito, tá? Porque quanto menor a resolução da foto, mais difícil para você mexer, para você tratar. Então, quanto mais você mexer, mais ela vai estourar, vai ficar ruim, vai ficar com a resolução pior. Então, vamos deixar bem suave aqui só para manter um padrão aqui, mas tá vendo que tá bacana, ó, já tá. Essas fotos aqui a gente já teve sorte porque elas já vieram mais ou menos com iluminações parecidas, né? Mas tem fotos que são completamente diferentes. E aí você tem que dar uma rebolada para fazer um ajuste bacana mesmo, tá? Então vamos lá. Temos aqui. Tá vendo que aqui vamos colocar aqui. O nome das camadas. Tá vendo, gente? Às vezes eu boto em inglês, às vezes em português. É aleatório mesmo, tá? Mas cada um bota aí do jeito que achar melhor. Eu vou colocar sol. Então, ó, nossas camadas estão todas organizadas. Qualquer elemento que eu precisar mexer, eu consigo mexer com a maior facilidade aqui. Então vamos lá. Quero colocar uma textura para ficar uma mistura bem bacana. E acho que vai dar aquele famoso tchan, né?
no material. Então vou colocar essa textura aí. Eu já selecionei a textura dos traits. Como é que você vai buscar essa textura, né? Você vai colocar aqui, ó. Vamos colocar no FreePic mesmo, que é um banco de imagem comum que a maioria das pessoas costuma utilizar. Vou colocar um pattern wave. E aí tem vários, tá vendo? Então, você vai escolher aqui alguma textura que você acha bacana. Eu acho que é mais nessa linha aqui que a gente está procurando, né? Então vamos lá. É algo assim, ó. Tá chegando, tá chegando. Algo assim que eu tô procurando. Ó, bacana essa aqui também. Enfim, tem várias aqui. Aí quando você achar uma semelhante ao que você quer, você pode clicar aqui em ver semelhantes, que ele vai mostrar, né, outras opções, tá vendo? Ó, essa tá bacana, essa tá bacana. E é isso. Mas eu já selecionei, já deixei ela, já baixei, né, para agilizar o nosso tempo aqui. Então eu vou buscar. Tá aqui o nosso pattern. Ó, posso aumentar. Você pode criar também um pattern, né? Mas isso é passo mais à frente. Vamos dar sequência aqui para a gente não perder o foco. Trazer para cá como objeto inteligente. Pegando esse fundo aqui. Ó, aí você vai testando esse blend mode aqui, né? Então, ó, tem o multiply, tem o linear burn, que são semelhantes, mas esse linear burn aqui ele deixa mais forte, né? Tem a impressão que ele deixa mais forte. Então vamos vamos manter ele. Gente, desculpa a tosse, estou me recuperando de uma crise de sinusite, né? Quem tem vai saber o que eu estou passando. Vamos lá. Ó, ficou bacana essa textura. Show. Vamos lá, vamos dar um destaquezinho para essa data também. Tá muito azul ainda. Aí, ó, é isso. Aí aqui, como eu falei, gente, na máscara você vai ajustar. Então aqui, ó, eu vou pegar o pincel branco, porque eu quero destacar um pouquinho mais essa data. Então vou pegar ops, pincel branco. Que aí eu vou dando uma reforçada aqui nessa sombra, tá vendo? Nessa vinheta aqui. E é isso. E vamos colocar uma corzinha aqui agora, né? Pra ficar um tom de destaque aqui, ó. Mas não tá destacando muito não, estranho. Ah, gente, eu cliquei aqui para colocar esse mix sem querer. Agora sim. Vou achar um tom mais parecido, né? Um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Já deu uma destacada legal. Show? Ó, nosso material tomando forma aí, ó. Que bacana. Mas tá faltando alguma coisa ainda, tá meio vazio ainda, né?
A gente pode colocar aqui, vamos colocar umas flores de verão aqui também, né? Sempre encaixa legal. Colocar umas flores, eu acho que vai ficar bacana. Acho que para dar essa impressão de céu também, a gente pode colocar umas nuvens. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas, né, da gente encontrar essas nuvens, né? E também essas flores e arranjos que a gente pode fazer aqui, né? Vamos lá. Vamos começar pelas nuvens. Vamos colocar umas nuvens nesse céu. Vou deixar esse céu um pouco mais real. Bora, gente. Então, gente, vou ensinar um macete para vocês, para quem tem Envato aí, que tem muita gente que tem e não sabe que isso existe. Vamos lá, quando você tem um Envato aqui, eu creio que na versão gratuita talvez dê para utilizar também, mas não tenho certeza, porque eu pago, né, o Envato também. Então, vamos lá. Nesse banco de imagens, que não é só banco de imagens, ó, ele tem vídeos, tem modelos de vídeos, músicas, efeitos sonoros, tem fontes, né? Por exemplo, essa fonte de verão, bem diferentona, bem bonita que eu baixei daqui, né? Eu achei aqui, ele tem fontes incríveis esse site. Então vamos lá. Objetos 3D, ó, você vem aqui em mais, objetos 3D. Ok, estamos aqui. Aí eu vou procurar aqui. Nuvem, ou eu coloco em inglês, vou colocar cloud. Ó, tá vendo que tem umas nuvens bacanas? Eu vou clicar na que eu gosto, ó, no modelo que eu quero. Quero esse aqui, por exemplo. E clico em renderizar. Visualizar 360. O que que ele faz? Ele vai renderizar e aí eu posso baixar ela em PNG da forma como eu quiser. Ó, eu posso girar ela, eu posso baixar ela nessa posição, posso baixar nessa posição, nessa posição. Então você não fica refém daqueles elementos que você tem que sempre repetir de um lado e do outro. Não, eu vou baixar uma flor, vamos colocar aqui uma flor. Flor de verão. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Flor de verão, aqui ó. Tem uma flor bacana aqui. Ó, flor de verão. Vamos lá, visualizar 360. Ele vai renderizar, às vezes demora um pouquinho, e aí você gira ela da forma como você quiser. Então você quer colocar elementos diferentes de um lado e de outro, você pode baixar. Eu vou baixar uma nessa posição, vou baixar outra nessa posição, é só clicar aqui em baixar, tá? Você baixa em PSD ou em PNG, que é sem fundo. Então, perfeito, né? Então aqui a gente consegue, por exemplo, vou fazer um fly de funk, né? Já fugindo um pouco. Vou fazer um fly de funk. Então vou colocar aqui caixas de som, caixas de som. Ó, tem uma caixa de som aqui. Eu clico em visualizar 360. E foi. Eu consigo colocar em qualquer posição que eu quiser e simplesmente baixar em PNG. Já recortadinho, sem fundo, ó, em qualquer posição que eu quiser. Essa ferramenta é muito interessante, ela ajuda muito, né, na busca de elementos aí que a gente sempre precisa, seja para evento, para social media, né, para compor apresentações comerciais, enfim, para tudo. Então vamos lá, vamos baixar umas nuvens aí. Ou a gente pode também baixar no FreePic ou em qualquer banco de imagem que você tiver. Olha que bacana essa nuvem aqui, ó. Vamos usar ela, vamos ver.
Ó, aqui a gente pode colocar como screen. Vamos testar algum outro aqui, mas eu acho que é screen mesmo que vai ficar legal. Show! E eu posso pegar outra parte dela e colocar aqui também. Já temos aí uma nuvenzinha. Não sei se gostei tanto dessa nuvem, mas vamos deixar ela por enquanto. Show! Agora o que a gente precisa? De mais cara de verão. Ó, a gente poderia colocar um guarda-sol aqui de lado, né? Um guarda-sol top view, assim, né? Vendo de cima. Poderia colocar. Poderia ser, inclusive, no lugar desse sol aqui, poderia ter um guarda-sol aberto, né? A gente pode colocar aquelas flores, né? Vamos colocar umas flores e folhas de verão. Vamos ver o que a gente acha. Então, eu já deixei umas folhas selecionadas aqui. Então, vamos utilizá-las. Já deixei aqui, ó, umas folhas selecionadas. Esse arquivo aqui eu achei no FreePic, tá? Então, eu só separei as camadas aqui, selecionei, né, e separei em camadas, mas achei no FreePic esse arquivo aqui, que já dá pra gente montar alguma coisa. Então, a gente pode montar arranjos. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, deixa assim. Ó, já fica um arranjo legal, né, de folhas. E aí, vamos fazendo a mesma coisa com as demais. Aqui. Ó, já temos dois arranjos aqui legais. Por cima ficou melhor. Ou por baixo de tudo. Aí você vai testando a forma que fica melhor o arranjo. Então vamos lá. Direita. Esquerda. A gente pode até... Não, vamos jogar para lá primeiro. E depois a gente transforma esses grupos em objetos inteligentes. Bora lá. Fica legal. Então gostei. Então eu vou pegar esse arranjo aqui da direita, transformei em objeto inteligente, peguei o da esquerda, transformei em objeto inteligente, porque aí quando eu for mudar a iluminação e cor também, a gente muda de uma vez só. Deixar um mais numa posição assim, o outro um pouco mais inclinado. Legal. Tá ficando bonito nosso material, né, galera? E quem estiver gostando aí, lembrando de dar aquele like, lembrando de seguir o nosso canal, né? Se inscrever no nosso canal.
Gente, é meu primeiro vídeo, então eu tô meio pegando a linguagem ainda. E quem quiser dar aquela moral também, seguir no Instagram, é o arroba o Rafa Designer, beleza? Então, bora seguir lá, dar essa moral que lá a gente tem muito mais conteúdo também. Toda segunda-feira eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui, né? De tutorial, de mostrando, né? Mostrando algum material, fazendo do zero ali, pra gente fazendo junto. Beleza, temos os arranjos aqui, mas ainda falta uma florzinha, né? Pra dar um grau nesse arranjo também. Depois a gente precisa ajustar as cores. Vamos lá. Vamos pegar uma flor naquele esquema lá que eu falei do Envato. Venho em mais. Opa. Objeto 3D. Vou colocar aqui flower. Vou pegar uma flor bacana. Ó, essa aqui tá bonita. Eu preciso só da flor. Summer flower. É, a gente pode. Vamos dar uma olhadinha mais. Ah, essa aqui tá bonita, ó. Essa aqui vai ficar show de bola no material. Vamos lá. E aí eu vou colocar a posição que eu quiser aqui, né? Então eu posso pegar essa posição, baixar. E não precisa ser uma flor necessariamente laranja, né, gente? A gente pode mudar. A gente pode pegar uma flor rosa e mudar para o laranja no Photoshop, né? O Photoshop possibilita tudo isso. Então vamos lá, a internet está meio ruim aqui hoje, né? Mas pronto, tá baixado. Olha que bacana que vai ficar, hein? A gente colocar aqui por cima do arranjo. Bem destacado mesmo. E a gente pode baixar em outra posição. Vamos lá, para não ficar igualzinho do outro lado, a gente só espelhar, a gente faz outra posição aqui, né? Pra ficar bacana. Ó, essa aqui. Mais pra cima. Show de bola. Baixamos. Jogamos para a imagem. Redimensionar. Ó, essa aqui eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Olha que bacana que ficou, hein? Show de bola. E a gente pode mudar um pouquinho a cor também, jogar um pouquinho mais pro laranja no Hue Saturation que eu falei. Então, Command U no Mac ou Ctrl U no Windows. Ó, deixar um pouquinho mais laranja. Então, menos 7 aqui, menos 6. Se bem que esse amarelo até ficou bacana também, né? Ficou bem legal. Vou colocar um menos 4 aqui só para um pequeno ajuste aqui. Essas folhas aqui, né? O arranjo que a gente colocou da esquerda, vamos trabalhar ele também. Vamos deixar ele um pouco, tirar um pouco a saturação. E vamos jogar ele mais aí, ó. Tá vendo? Jogando ele mais para amarelo.
Aqui eu jogo ele mais pro verde, indo pro azul. Aqui eu venho mais pro lado amarelo. Então, ó, aqui vai ficar como se tivesse aquela folha mais queimada, né? E aqui eu posso escurecer também um pouquinho. Vamos copiar esse efeito pro lado direito. Como que eu copio o efeito? Do mesmo esquema. Você vai apertar o Alt no Windows ou o Option e vai arrastar o efeito, né? Você vai clicar em cima do efeito com Alt e vai arrastar. Você vai copiar o efeito. Então, bacana, gente. Ó, a gente tá chegando num resultado legal. Acho que a gente chegou num resultado legal. Já ajustamos aqui algumas cores que a gente precisava. Já criamos uma sombrinha aqui, né? Vamos agrupar isso aqui como flores. Flores. Ok. Beleza, então de uma forma geral, eu acho que o material já tá bacana, já não precisa mais de tanto de elementos, porque já ficou bacana, já deu uma cara de verão bem bonito pro material. Então o que que a gente pode fazer? Deixa eu essa madeira aqui, tô achando muito sem cor. Vou tentar aumentar a saturação dela, deixar ela mais viva um pouquinho. Aqui, ó, 25. Já deixou ela mais viva um pouquinho. Beleza? Então, gente, olha, nosso material tá semi-pronto. O que é isso aqui? Ah, textura. Vamos nomear tudo, tá? Textura. A gente pode nomear não só o grupo, como o objeto também. Aí um em inglês, outro em português. Doido do jeito que... Enfim. Já tá bacana o nosso material. Mas agora vamos dar os ajustes finais, né, nele, né, gente? Então, como é que eu gosto de deixar aqui? Eu gosto de deixar a parte de ajustes aqui fácil aqui, né, em cima das camadas, porque são coisas que eu sempre uso depois de montar os materiais. Então, montei o material, hora de fazer os ajustes, né? O que são esses ajustes? A gente vai aplicar, quando a gente aplica ele, a gente vai aplicar em cima de todas as outras camadas, para ele aplicar na imagem inteira, tá? Então, vamos lá. Vamos criar esse ajuste aqui, chama Color Lookup. Ele tem algumas pré-definições que são muito interessantes, que a gente pode testar, né? Que a gente vai testando aqui para ver como é que fica, tá vendo? Então, assim, só que você tem que ter paciência, tem que ir fazendo os testes. Olha que legal que ficou essa pré-definição. Dá uma olhada com e sem, ó. E aí a gente, obviamente, vai ajustar aqui a opacidade, né? Porque ele ficou forte demais. Então a gente vai jogar aqui, ó, 40% aqui, ó. E lembrando que você não precisa usar uma vez e nem só uma pré-definição. Você pode usar mais pré-definições, né? Mas essa aqui eu acho que já ficou bacana, né? O que mais que a gente pode utilizar aqui hoje? Vamos dar uma mexidinha nas curvas para ver o que a gente pode melhorar um pouquinho, né? Vamos jogar o preto um pouquinho mais para frente aqui, ó, para ele aumentar um pouquinho o contraste, tá vendo? Então ele vai deixar o material um pouquinho mais forte aqui, ó. Vou jogar o preto um pouquinho mais para frente. Vamos jogar o branco. Não, mas aí estoura muito, tá vendo? Então vamos deixar o branco aqui mesmo. Vamos só jogar o preto um pouquinho mais para frente aqui. E é isso, já acho que também deu um ajuste legal. Então, gente, depois da peça pronta, pronta assim, né? Com a peça toda montada, as informações diagramadas, tudo da melhor forma, você vai fazer esses ajustes, tá? Então, aqui já tem dois ajustes que deixam bem bonita a peça, né? Deixaram bem bonita a peça. Então, vamos lá. Vou deixar aqui como efeito. E aí, o que a gente faz por último ainda? Lembrando, né, gente? São vários ajustes aqui que você vai usar de acordo com a necessidade. Nesse aqui, eu acho que a pré-definição desse Color Lookup encaixou legal. Nem todo material vai encaixar, né?
Mas enfim, ele possui efeitos muito bacanas ali que a gente pode utilizar, são pré-definições já. O Curves também dá uma profundidade, então eu acho que esses dois, por enquanto, tá de bom tamanho. Não vejo necessidade de ficar usando muito mais efeito aí. O que a gente vai utilizar agora? Vamos apertar Shift, Option, Command E. E aí ele vai criar uma camada, ele vai juntar todas as camadas, todos os grupos aqui, ele juntou tudo e criou uma camada por cima, tá vendo? Então ele criou essa camada aqui. Como é que faz isso? Shift, Option, Command E, tá? Ou Shift, Ctrl, Alt, E, né? Se for um Windows. Vamos transformar em um objeto inteligente e vamos dar uma última tratada no Camera Raw. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Isso tudo na base do olho, né, gente? Na base do teste. Então vamos para cima. Ó, vamos aumentar um pouquinho a claridade para dar um pouquinho mais ainda de profundidade. É uma coisa que a gente já fez nas fotos, mas vamos fazer um pouquinho mais aqui ainda. Sem exagero, tá, gente? Cuidado, muito cuidado com os efeitos para não ficar uma coisa exagerada, para não ficar feio, porque muito efeito também acaba perdendo um pouco da resolução, né? E às vezes a pessoa perde a mão, vicia nessa. Eu já vi muito designer que vicia nessa questão de efeito e aí as peças sempre ficam muito carregadas, né? E não tem necessidade. Tem peças que você vai jogar, inclusive, para ter menos efeito. Por exemplo, essa claridade, da mesma forma que a gente joga para frente para dar mais profundidade, a gente pode jogar ele para trás também para tirar a profundidade, olha. Então, dependendo da peça, depende muito do que a peça pede, né? Então aqui a gente vai deixar um pouco mais destacado mesmo, ó, a textura, porque eu quero deixar essa areia bem texturizada mesmo. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e a claridade, né, gente? Claridade não, perdão, a temperatura, porque é um flash de verão, então a gente deixa bem quente, né? Então, ó, aqui com esses efeitos já fica bacana. A gente pode aumentar a exposição para dar uma clareada, para dar uma escurecida, mas eu não vejo necessidade não. Acho que assim já ficou bacana, chegando num resultado muito legal, né? Lembrando aqui, gente, que esse tipo de estética, ele não pede muitas sombras, né? Porque normalmente eu faria várias sombras aqui, né? Em outros tipos de material. Por exemplo, atrás dessa banda, entre essa banda e a segunda banda, eu colocaria uma sombra, né? Para dar mais profundidade. Aqui nessas plantas, por exemplo, nessa folha, vamos lá, vamos para a imagem, né? Olha, nessa folha, por cima dessa, eu colocaria uma sombra. Embaixo dessa folha, eu colocaria uma sombra. Claro, nada muito exagerado, mas mais para ambientar mesmo. Mas esse tipo de material, essa pegada de material, eu coloquei sem sombras de propósito mesmo, né? Para ficar uma coisa bem lúdica, assim, né? Assim por dizer. Então, acho que esse é o efeito que eu queria mesmo. Ó, vamos dar uma repassada aqui, ó, com os filtros que a gente colocou. Depois dos filtros, demos uma tratada no Camera Raw e esse foi o resultado final. Bacana? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal. Comentem aí se vocês gostaram, né? E me sigam lá no Instagram também, o @RafaDesigner, beleza? Então, até a próxima videoaula aí. Toda segunda-feira estaremos aqui, beleza?